Amanhã é para sempre, resumo do capítulo 153. Fernanda revela a Franco que Bárbara é a mãe de Aurora. Lúcio revela a Adriano que no dia seguinte deixará a cadeia. Adriano lhe propõe dinheiro em troca de se vingarem de Bárbara. Franco pergunta a Fernanda e Santiago há quanto tempo eles conhecem Bárbara. Fernanda explica que foi 15 dias antes de sua primeira comunhão, dia em que Bárbara a encontrou com Eduardo no antigo celeiro. Franco diz que isso significa que Artêmio conheceu Bárbara muito antes dela entrar na vida dos Elizalde. Fernanda diz que talvez seja por isso que ele escondeu o nascimento da própria filha, para impedir que Bárbara não desistisse de ser instrumento de sua maldade. Santiago enfatiza que seu filho é neto de Bárbara Greco e Fernanda completa dizendo que Aurora é sua prima. Franco explica que o parentesco não é tão direto, pois Artêmio é meio-irmão de Gonçalo. Fernanda conta que Bárbara propôs a Aurora que fugisse com ela. Franco explica que Bárbara contém com recursos suficientes para se restabelecer em qualquer parte do mundo com Aurora. Fernanda diz que eles precisam agir rápido e resgatar Liliana o quanto antes. Franco pede 2 dias para que execute o plano que tem em mente. Priscila revela a Aníbal que Bárbara escutou a conversa dos dois e perguntou qual o segredo envolve o filho deles. Aníbal diz que não é conveniente que Bárbara tenha herdado 60% das ações do Grupo Lactus e muito menos que ela tenha escutado a conversa. Priscila pergunta o que Aníbal fará. Aníbal diz que irá convencer Gonçalo de que Bárbara é infiel a ele. Priscila diz a Aníbal que ele é um monstro. Fernanda revela a Aurora que Santiago está escondido em um quarto de hotel e em breve virá vê-la. Aurora pergunta por que Santiago ainda não veio vê-la. Fernanda explica que devem ser cautelosos e ressalta que nem imagina qual seria a reação de Bárbara ao saber que Santiago não viajou. Aurora questiona se Bárbara seria capaz de fazer mal a Santiago. Fernanda explica que Bárbara não está disposta a dividi-la com os Elizalde. Aurora diz que não sabe mais o que inventar a Bárbara e ressalta que se sente mal em inventar tantas mentiras. Nesse instante, Fernanda revela a Aurora que foi Artêmio que raptou Liliana e ele mesmo que planejou há anos destruir sua família. Franco entrega a planta da casa de Artêmio para Santiago e o aconselha a estudá-la bem. Franco reitera que às 8 da noite estará com Artêmio Bravo na paróquia de São Rafael, tentando resgatar a liberdade de Liliana. Franco ressalta que a única maneira de entrar na casa de Artêmio sem ser vistos pelo segurança é pela parte dos fundos e pelo telhado. Santiago garante que quer ajudá-lo e está disposto a correr o risco. Franco diz que Santiago será mais que o intruso na casa de Franco, afinal, ele é filho de Gonçalo Elizalde. Santiago ressalta que já chegou o momento de fazer algo por sua família. Fernanda e Aurora seguem conversando. Nesse instante, Fidélia aparece e comunica a Aurora que Bárbara a espera. Fernanda diz a Fidélia que Bárbara não pode vê-la. Vênus e Maria entram em contato com Franco e se prontificam a ajudá-lo no resgate de Liliana. Franco concorda e diz que não há ninguém melhor que as duas para ajudá-lo nessa operação. Ao encerrar a ligação, Franco diz a Santiago que ele acaba de conseguir as melhores ajudantes que poderia ter. Bárbara visita a Aurora e lhe presenteia com diversas coisas para o seu bebê. Aurora questiona se ela falou dela para Artêmio. Bárbara revela que para Artêmio ela está morta e sempre a viu como um estorvo. Aurora diz que precisa de tempo para conhecer Bárbara melhor. Bárbara confronta sobre o que mais quer, afinal, ela já lhe revelou tudo. Alguns minutos depois, Aurora pede a Bárbara que telefone para Santiago, pois quer falar com ele. Bárbara mente e diz que esqueceu sua agenda em casa e seu celular está com pouca bateria. Aurora compreende e, nesse instante, a confronta sobre sua relação com Fernanda não ser das melhores. Bárbara fica surpresa com a pergunta e questiona Aurora se Fernanda disse algo e se tem vindo visitá-la. Aurora explica que não e ressalta que perguntou isso porque geralmente as madrastas não se dão bem com seus enteados. Priscila visita Adriano na cadeia e lhe pede para não revelar a Bárbara o segredo de seu filho, caso a mesma a visite. Adriano diz que Bárbara não irá visitá-lo, pois foi ela que lhe preparou essa emboscada. Adriano ressalta que Priscila deve se encarregar para que Aníbal o tire da cadeia. Bárbara chega em casa aflita e diz que Fernanda deve estar visitando Aurora. Nesse instante, Fernanda aparece e a confronta se está tudo bem. Bárbara diz que não e ressalta que Gonçalo e Eusébio estiveram na cadeia a fim de verem Camilo e o mesmo insiste em dizer que não tem relação alguma com o que houve com Steve. Bárbara reitera que esse assunto tem deixado Gonçalo muito mal. Fernanda explica que se Camilo está metido em problemas é porque ele os procurou e não porque ela o denunciou. Bárbara diz que de qualquer forma eles são a família de Camilo. Bárbara diz que desde o dia anterior Gonçalo
está tentando localizar Santiago e não consegue falar com ele. Bárbara pergunta a Fernanda se ela tem o número de Santiago em Floripa. Fernanda admite que sim. Nesse instante, Bárbara lhe entrega seu celular e pede a ela que ligue para ele. Fernanda fica aflita. Minutos depois, Fernanda explica que Santiago fez um acordo com Franco para que ninguém saiba onde ele está. Bárbara fica desconfiada. Fernanda diz a Gonçalo que indo com Bárbara até a casa de Franco, é possível que ele lhe conte onde está Santiago. Antes delas saírem, Gonçalo ordena que Fernanda retire a queixa que mantém Camilo preso. Na casa de Franco, Bárbara confronta Fernanda sobre o paradeiro de Santiago. Fernanda diz que Bárbara o queria fora do país e pediu para que Franco o mandasse para longe. Bárbara diz que isso é um problema dela e ressalta que a vida de Liliana depende de que Santiago esteja bem longe. Franco anota o número de Santiago em um papel e se prontifica em fazer a ligação. Bárbara o impede e diz que ela mesma fará a ligação. No caminho de volta para a fazenda, um carro choca no de Fernanda e a assusta. Fernanda desce para ver o estrago e o homem que chocou no carro de Fernanda se desculpa. Sozinha no carro, Bárbara percebe que o telefone de Fernanda está tocando e percebe que o número registrado é o do Colégio Boa Esperança. Bárbara atende e fica em silêncio. Nesse instante, Fernanda retorna para o carro e Bárbara coloca seu telefone no lugar. Franco recapitula com todos o plano para invadir a casa de Artêmio. Mais tarde, Fernanda confronta Franco qual número ele deu a Bárbara. Franco explica que é de um amigo que vive na Itália e raramente atende suas ligações. Gonçalo aparece no escritório e confronta Bárbara se conseguiu o contato de Santiago. Bárbara explica que sim, mas ressalta que o telefone não atende. Fernanda entra em contato com a madre e diz ter certeza de que Bárbara descobriu que ela mantém contato com Aurora. Em seu quarto, Bárbara diz que será Fernanda que irá convencer Aurora de ir com ela e ressalta que tem um método para isso.